Eu terminei Off Campus com uma sensação muito específica, e eu tenho certeza que eu não fui a única. Eu gostei da série, a série ela é muito boa no que ela se propõe a fazer, mas eu não amei. E eu acho que isso diz muito mais sobre mim do que a qualidade da série. Ah, nossa, a série não está boa. Não. Eu acho que é muito mais a forma como você recebe e a forma como você reage do que qualquer coisa a ver com a qualidade da série. Sim, a série tem algumas questões técnicas que poderiam ter sido melhores, mas eu vou dar a minha opinião pessoal como leitora da saga de Off Campus. Primeiro de tudo, a série é boa, tá? A série é realmente muito boa. O elenco é perfeito e eu posso dizer com muita segurança, com muita confiança que todos ali, eles foram perfeitamente escalados para o papel que eles estão interpretando. Mas eu acho que isso não foi 100% aproveitado. E aí, eu tô ouvindo muita gente dizer a seguinte coisa: ah, mas é óbvio, são 8 episódios, uma coisa que ali não ia ter como aproveitar tudo, não ia ter como transformar tudo numa questão audiovisual. Sim, verdade. Mas antes as pessoas reclamavam que o filme não era tempo suficiente. Ah, mas em 2 horas você não pode exigir que seja 100% fiel, você não pode exigir que tudo que estava num livro de 700 páginas vai estar num filme de 2 horas, 2 horas e meia. Se em uma série de 8 episódios não é possível fazer isso, então de que forma que é possível fazer? Simplesmente não existe uma fórmula mágica que vai dizer para vocês como uma adaptação deve funcionar. Isso porque a adaptação, ela vai ser a interpretação de quem está criando aquela série ou aquele filme. Só que a interpretação dela talvez não condizia com a minha interpretação. Isso quer dizer que ela é uma adaptação ruim? De jeito nenhum. Mas ela é uma adaptação que não vai agradar todos os fãs. E aí eu vou me incluir nessa lista como uma fã e dizer a seguinte coisa: eu senti falta de coisas que fizeram com que o livro se tornasse tão importante para mim, tão significativo para mim. E eu vou ser muito clara nesse vídeo dizendo que é a minha opinião pessoal. E eu sei muito bem diferenciar a minha opinião pessoal da opinião técnica de uma crítica de cinema. Como crítica, eu posso dizer que a série está impecável. A série é realmente muito boa. Ela tem suas questões, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque eu quero falar da minha experiência. Eu quero falar da minha experiência como fã e da minha opinião como fã. Não vai existir uma resposta certa ou uma resposta errada. Eu vi muita gente atacando, um lado porque gostou, o outro lado porque odiou. Gente, calma. Vamos entrar num consenso muito simples. Adaptação não é tradução. Então, não. Uma adaptação nunca vai ser capaz de fazer jus a exatamente página por página do que estava no livro. E tá tudo bem. A adaptação existe para reinterpretar aquele livro, aquela história, para uma outra mídia, em um outro contexto. E muitas vezes para um outro público. O público que consome um filme, o público que consome uma série e também o público de uma nova geração. Isso porque se passaram mais de 10 anos desde a publicação do primeiro livro. Muita coisa mudou desde então. Se você olhar para 2015 e olhar para agora, 2026, as coisas são diferentes. Então, era óbvio que mudanças iriam acontecer. E o problema para mim como fã nunca foi haver mudanças. Porque eu sou muito receptiva com mudanças, desde que essas mudanças façam sentido pra mim. E a série tá incrível. E eu vou repetir isso diversas vezes. A série realmente ela é muito boa. E eu não tô aqui pra puxar o saco da Prime Video e dizer, nossa, a série de vocês está incrível. Não, ela realmente é muito boa. E foi exatamente por esse motivo que ela debutou com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. E apesar dessa nota ter baixado um pouco desde então, ela ainda está ali nos 80 e pouco, 90% de aprovação da crítica. Então, ela não é uma série ruim. A química do grupo está maravilhosa. Você compra a amizade deles, você compra o relacionamento deles, você compra absolutamente tudo, porque tudo ali tá fazendo sentido. E o fato deles trabalharem mais de um livro por temporada é muito legal. Isso porque nenhum personagem vai ficar 100% esquecido. Então, isso abre espaço para que a gente veja mais de outros personagens nessa temporada, mas abre espaço também para que a gente volte a ver a Hannah e o Garrett em outras temporadas também. Então, é muito legal isso. E para quem lê os livros, sabe que as coisas ali meio que acontecem ao mesmo tempo. É numa linha cronológica ali muito próxima uma da outra. Então, faz sentido
uma história acabar ali entrando numa temporada dedicada a um certo casal. E agora calma, porque antes de falar as coisas que me incomodaram de uma maneira pessoal, eu vou dizer sim as coisas que eu amei. Porque apesar de não ter amado a série como um todo, eu amei muitas coisas específicas que foram acontecendo. Uma dessas coisas, e não sou a primeira a falar isso de forma alguma, foi a Ali saber desde o início do acordo. Isso porque no livro da Hannah, O Acordo, você tem uma Ali muito distante. Não que ela não seja amiga da Hannah, muito pelo contrário. Mas a amizade delas, ela não é muito trabalhada. O livro é 100% focado na Hannah e do Garrett. Então eu gostei dela saber do acordo, eu gostei dela acompanhar a vida da Hannah de forma muito mais presente ali, eu gostei da lealdade que cada uma tem com a outra, eu gostei da dinâmica entre as duas, a fala da Ali em duas cenas muito específicas me pegaram muito. Primeiro a questão de a minha amiga vai estar sempre certa. Tá? De hoje até o fim dos tempos ela vai estar certa. E depois, o momento em que ela vira e fala, você é amiga, eu já sabia disso. Eu tava esperando você se sentir pronta pra me falar. E, cara, se eu pensar nessa cena de novo, eu choro. Porque, assim, quem é mulher vai se identificar muito mais com aquela situação do que qualquer outra pessoa. E ver a Ali acolhendo a Hannah daquele jeito foi realmente muito importante assistir. Eu senti que precisava disso. Uma outra personagem que no livro a gente não vê, a gente só ouve, e no filme a gente teve um gostinho, foi a mãe da Hannah. Mas eu quero falar de uma cena também muito específica. O telefonema que ela dá pra mãe dela depois que o Garrett termina com ela. Eu fico arrepiada só de lembrar dessa cena. E também é uma cena, foi a cena que eu chorei muito. E também é uma cena muito forte, apesar de ser muito simples. Ela é muito forte. E eu achei muito bonito e muito sensível a gente ter a chance de ver isso acontecendo. Então eu vou ler pra vocês essa passagem, caso vocês tenham esquecido de como ela é, e as palavras que a mãe da Hannah direciona para ela. O que você fez de errado? Se você está se sentindo culpada, é porque fez algo errado. O que foi? Você foi a uma festa, querida. Você era uma adolescente que tomou uma bebida. Só isso. Você não fez nada de errado. Aquela noite e tudo o que aconteceu depois não foi culpa sua. Não tem nada que você pudesse ou devesse ter feito de diferente. E, cara, essas palavras são muito fortes. Tanto que a Hannah para e ela fica, como assim? Por que você tá me perguntando o que foi que eu fiz? Então a gente consegue ver na série o mundo da Hannah sendo expandido para além do Garrett. E isso é muito legal e muito brilhante de terem feito. E ainda, expandindo o mundo da Hannah, a gente tem que falar da trilha sonora. Ok, não teve Bad Romance, não teve Sexy Back, não teve nenhuma música que a gente esperava ver do One Direction, apesar de ter tido um coverzinho do Sr. Justin. Mas tem uma coisa na série que o livro não nos deu. A voz da Hannah. A música que antes era descrita nas páginas, a Hannah pega o violão e começa a cantar, e aí você vê o ponto de vista do Garrett olhando pra ela cantar. A cena foi cantada. Você realmente ouve a voz dela. Músicas foram escritas pra estarem ali na série. A música virou uma identidade emocional da personagem, virou atmosfera, virou linguagem afetiva sim e culminou em uma das letras mais fortes e mais incríveis que eu já ouvi no último episódio. Tiveram cenas sim que eu senti um friozinho na barriga. E tiveram cenas também que pareciam ter saído diretamente de um filme de comédia romântica dos anos 2000. Vai dizer que a declaração da Hannah lá no 4º episódio, em que ela canta pra ele enquanto ele tá ali treinando o hóquei no meio da noite, não foi muito Patrick em 10 coisas que eu odeio em você. Sem contar o Garrett esperando ela na saída depois da apresentação lá no último episódio, encostadinho assim, ó, no carro. Passa um carro assim e mostra que ele tá lá esperando por ela. Aquilo foi... Cara, essa cena está em praticamente 97% dos filmes de comédia romântica dos anos 2000. Então, nessa proposta, a série ela é impecável. Mas o ponto é que a proposta que eu tinha em mente não era essa. Então, a minha expectativa não estava alinhada com a proposta. E aí, vai entrar uma questão um pouco mais complicada, que foram as coisas que me afastaram emocionalmente da série. O que eu mais amava no livro, do Acordo, era o relacionamento da Hannah e do Garrett. E calma, que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Porque sim, nós tivemos o relacionamento deles nas telas do... Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Os dois, antes de qualquer
coisa, de qualquer interação um pouco mais romântica entre eles constroem uma amizade. Primeiro que o Garrett insiste horrores pra conseguir que ela ajude ele. Tudo bem, essa parte de ter sido acelerada não foi um grande problema pra mim. Mas a parte do fake relationship virar um real relationship, pra mim, foi um salto, assim, de um piscar de olhos. No livro, você sente a amizade sendo construída dia após dia. Você consegue observar como eles constroem ter a consciência um do outro. E isso passa desapercebido até pra eles mesmos. E isso fica muito claro na cena do livro em que a Hannah sabe a cor favorita dele, simplesmente sabe. E ele fica, como você sabe? Porque é o convívio. Porque os dois construíram uma base, uma fundação muito forte. A mais forte, que é a amizade. E eu senti falta de ver isso na série. Porque na série, o beijo acontece, pra mim, muito rápido. Em um segundo momento em que os dois se encontram pra estudar, já rola o beijo. E aí você fica, mas já? Calma. Quando a Hannah pede pra ele ajudá-la, e aí vocês sabem exatamente do que eu estou falando, as coisas caminham com muita calma, com muita cautela e com muita paciência. E eu não tô querendo dizer que o Garrett não foi nem cauteloso e nem paciente, porque sim, ele foi. Na série ele foi tudo isso. Mas tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Pra você que não leu, eu vou te explicar muito rapidamente. Em um primeiro encontro, sim, acontece a cena que vocês viram na série. A cena em que, né, os dois acabam fazendo coisas separadamente, porém juntos. Em um segundo momento em que isso é uma tentativa, também não rola, mas rola de um outro jeito. E na terceira vez, que é quando realmente a Hannah consegue se entregar 100% ao momento e a ele, foi uma das cenas mais impactantes pra mim. E isso me incomodou porque o processo era justamente o coração de tudo. E foi um processo que impactou não só a ela, mas a ele também. Porque quando acontece de fato a primeira vez, quando rola pra valer, ao mesmo tempo em que ela estava se entregando, confiando tanto em si mesma quanto no Garrett, o Garrett estava ressignificando uma memória muito ruim e um trauma que ele tinha, que era a noite de Halloween. Então encaixava muito bem. Todo o processo ele foi muito calmo, ele não foi acelerado. Então, pra mim, assistir a série e ver que o beijo já chegou muito rápido e a cena dela pedindo ajuda também chegou muito rápido e logo a cena seguinte já são vários edits e várias cenas, uma montagem ali deles juntos diversas vezes fazendo, me deu a sensação de que foi muito fácil. E não foi tão fácil assim no livro. O que tornava pra mim o romance deles especial não era o sexo, era o caminho, era o processo de chegar até ele. Então, quando a série resolveu isso muito rápido, parece que ela simplificou uma jornada que era muito delicada no livro. E sim, eu senti falta de outras cenas. Me incomodou o fato de ter sido o Garrett a terminar com a Hannah e não a Hannah, por conta de uma pressão do pai. Eu senti falta, assim, de uma lei no campus, apesar dos pesares. Eu senti falta de um feliz ano novo. Feliz aniversário. E você lembrou. E eu senti falta de ver ali a completa devoção que o Garrett tem para com a Hannah. O Garrett que eu conheço, o Garrett que eu li, ele nunca desistiria da Hannah tão fácil. Então eu quis fazer esse vídeo muito mais do que uma análise, que uma crítica ou uma opinião. Eu queria me acolher e acolher a todos vocês, tanto vocês que amaram a série, quanto vocês que não tenham se identificado tanto com as mudanças que houveram. E dizer que se você leu os livros de Off Campus e se você assistiu a série e terminou ela um pouco dividido emocionalmente, você não tá sozinho. E sim, quem nunca leu Off Campus ou quem leu há muitos anos e não tinha um apego emocional tão grande nos livros, vai gostar muito mais facilmente da série. Isso porque a série funciona como um romance universitário maravilhoso, funciona como um comfort show, gente. É um comfort show, dá pra deixar rolando o dia inteiro e reassistir diversas vezes. Se não fosse um comfort show, ninguém estaria reassistindo diversas vezes. E funciona como entretenimento. Mas quem lê os livros e é muito apegado ao que leu ali, carrega uma memória afetiva. E é aí que é complicado. A memória afetiva é complicada. A gente não sente só falta de cenas. Porque não teve essa cena que a gente quis. Porque mudaram aquela cena ali. Não rolou do jeito que eu tinha imaginado. A gente sente falta de como a história fez a gente se sentir. A gente sente falta daquilo que era importante pra gente. Ou daquilo que a gente deu mais importância quando leu. E quando a gente não enxerga isso na série, a gente acaba se afastando um pouco emocionalmente, sim. Então tá tudo bem vocês não amarem uma adaptação de primeira. Tá tudo bem gostar
E mesmo assim olhar e falar, eu senti falta disso. Porque a série, ela não vai apagar o livro, tá, gente? Os livros, eles não vão sumir só porque a série estreou. Os livros continuam existindo. Inclusive, eu não tenho os livros físicos, estou aguardando ainda o envio da senhorita editora Paralela. Aquela versão do Garrett e da Hannah que a gente leu e que muita gente ama, continua ali. Então talvez o melhor jeito da gente assistir a série seja esse. Olhar como uma nova interpretação, como um novo olhar àquela obra. E no fim, se a gente sentir falta de muita coisa, a gente sempre pode revisitar o livro. Off Campus já está na Prime Video com seus 8 episódios, todos lançados. Aproveitem muito e deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês, porque eu super gosto de discutir a respeito disso e vamos fazer isso com muito amor e carinho, por favor. Um beijo!